Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Janja passou uma vergonha, mais uma vergonha da Janja, né? E foi ao vivo dessa vez. Ela falou, é incrível como a Janja não se cansa de passar vergonha. Ela dando a entrevista ao vivo e meio que pede censura ao vivo, né? Ela ela elogiando o regime de ditadura da China e querendo importar e trazer isso aqui para o Brasil, dizendo que a China tem um modelo de um regime que é modelo meio que é um modelo para o mundo, segundo a Janja. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Nunca passou tanta vergonha quanto estamos passando agora. E com um agravante. Nos governos anteriores de esquerda, o Brasil passava vergonha pela sua aproximação com países autoritários por parte do presidente. Essa é a primeira vez que eu saiba que o Brasil está passando vergonha por parte do presidente e da primeira-dama. Tanto é que nós estamos agora hoje aprovando uma moção de repúdio onde a primeira-dama fala que basicamente vai convidar um membro do Partido Comunista Chinês de uma ditadura sanguinária para vir ao Brasil para censurar a voz do povo brasileiro. E depois ela faz uma declaração dizendo que não aceita que ninguém a cale. Peraí. Ela não aceita que ninguém a cale enquanto ela pede que toda a população do Brasil seja calada por uma ditadura comunista. E acha ruim quando nós ficamos indignados, Farrur. Olha a vergonha que nós estamos passando pela... Eu sabia que o Lula ia passar vergonha no Brasil, todos nós sabíamos. Todos nós sabíamos. Nós não imaginávamos que o protagonismo do motivo da vergonha seria uma pessoa que nem sequer foi eleita, que não tem um cargo no governo. Que também, outro requerimento que foi aprovado, viaja 5, 6, 7 dias antes do presidente para os países para já nos envergonhar previamente, usando a estrutura do Estado brasileiro. Janja é levada para passar vergonha no Brasil com o avião da FAB. Ou seja, nós estamos pagando uma pessoa que não tem cargo, que não foi eleita, para nos envergonhar e ainda tentar trazer para o Brasil um ditador para censurar a nossa voz, presidente. O que mais falta? Aí eu escuto alguns colegas dizendo, não, o Brasil voltou, deixou de ser um anão diplomático. Ah, não? O Brasil agora é um inexistente diplomático. A prova disso é nós termos o presidente da República, durante o discurso no evento da ONU, ter o seu microfone cortado. É tipo assim, eu não quero ouvir o que esse cara tem pra falar. Não importa, irrelevante, insignificante. Mas aí a gente continua. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso. Quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana. Eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta. Sabe, não existe isso. Ele não vai, desculpa. Acho que se ele fosse essa pessoa, você não teria casado com ele. Eu não teria casado com ele, obviamente. Ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. A menina acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. E aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então, ele não sabe talvez usar os termos que a gente tá acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China, eu não sei como que tá isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí
eu perguntei pro meu marido, ok, posso complementar? Ele falou, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da E China. não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente tá falando de criança. De crianças. Pode A gente morrer. está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Você acha que, de vez em quando, ele pode fazer uma fala machista e o que você fala pra ele? Eu vou dizer pra ele que eu não passo pano pra ele, não. Não faço pano. Ele Porque o sabe machismo, disso. eu às vezes tenho uma fala machista. É. Né? Pode acontecer. Pode E aí acontecer. ele te escuta, você conversa com ele. Escuta, claro. Aquele episódio da fala lá do Corinthians, sabe, de que o número de violência doméstica aumenta quando o time perde e tal. Ele falou aquela bobagem, assim, tipo, né? Eu falei pra ele, não faz isso comigo. Me coloca nessa situação. É, tipo, sabe, óbvio que ele sabe que ele entende isso, entendeu? É difícil pra ele. Ele é um homem de 79 anos. Você imagina um metalúrgico na época que ele trabalhava em fábrica, há 50 anos atrás, o que era um ambiente de uma fábrica, né? Sim. Das piadas, de tudo. E a gente, né? E é claro que ele, né? As pessoas vão mudando, mas às vezes, né? Tem essas coisas, mas eu não passo pano. Eu converso com ele, falo meu posicionamento, falo pra ele, não tem problema nenhum. E tamo bem. Ele fala, já gerrei. Ele fala, você tem razão. Ele fala, eu entendo, às vezes é difícil. Esses dias mesmo, num evento, ele falou assim, eu vou ler aqui pra não cometer nenhum erro, senão a já briga comigo. E brigo, não é que eu brigo, eu digo, poxa, amor, por favor. Eu adorei que ele gosta que você vá junto pra depois vocês conversarem. Isso pra mim, o casamento é isso. Né? Que Sim. Porque não é, ele quer seus conselhos, ele quer saber sua opinião, às vezes quer até fazer uma fofoquinha. É muito mais maravilhoso você levar o seu parceiro ou sua parceira. Sim. Porque é solitário, ele tá rodeado de gente. Rodeado de homem. Alguns bem puxa-saco. Ainda bem que agora no Palácio temos uma ministra, que é a ministra Gleice. Exato. E ele quer poder te ouvir, né? É solitário pra Talvez isso incomode. É isso que eu ia falar. Eu Isso. acho que para além do machismo tem muito ciúme. Tem ciúme e eu entendo isso. E ele também, sabe? Quando teve aquele off lá de que eu não deixo ele almoçar com ninguém, sabe? Não sou eu, sabe? Ele quer vir pra casa, ele quer descansar, ele quer almoçar com a mulher dele, sabe? Final de semana ele quer ficar com a mulher dele. A gente fez 3 anos de casado agora. A gente sabe, eu tenho quase 60, ele tem 79. A gente tem pressa, a gente tem uma urgência que os casais jovens de 20 e poucos anos, que se casam aos 20 e poucos, não tem, porque tem uma vida inteira pela frente. Então a gente tem essa urgência de ficar junto o maior tempo possível, entendeu? A Janja mal chegou de uma viagem, já vai para uma outra viagem. Ela vai viajar novamente no início aí do mês que vem. Agora ela vai lá para... Novamente, né? Vai novamente lá para a França. A convite do Macron. Ai. Ela vai lá para visitar a torre, né? Vamos ver o que é que... Se ela vai ter alguma companhia para fazer todos esses programas aí. Me parece que ela vai dessa vez com o Lula, né? O Lula vai acompanhá-la dessa vez. Não vai sozinha, não. Acho que o Lula
né? Tá meio desconfiado aí de alguma coisa. Mas é mais uma viagem no currículo da Janja, né? São muitas viagens, né? Uma viagem na sequência, né? Pô, a galera não cansa não, né? Pois é. Será que a gente consegue uma retrospectiva aí, né, das viagens da Janja? Vamos ver se a gente puxa na memória aqui. Primeiro ela foi para, se eu não me engano, para o Japão, né? Foi uma viagem para o Japão, com nosso dinheiro. Foi para o Japão, voltou do Japão com nosso dinheiro. Ela foi também para Roma. Ela foi para Roma uma primeira vez e voltou com nosso dinheiro. Depois ela foi para Paris, foi para a França, que o Macron recebeu ela com beijos e abraços. Com nosso dinheiro, foi para lá e voltou. Depois ela foi novamente para a Itália, para Roma, né? No funeral do Papa. Ela foi para lá e voltou com o nosso dinheiro. E depois ela foi para a Rússia. Ela foi para a Rússia e com o nosso dinheiro, né? Que deu até aquela polêmica lá das malas e tudo mais. E depois da Rússia, ela já foi direto para a China. Foi direto para a China. E lá também na China teve polêmica, obviamente, né? E aí ela foi também e voltou com o nosso dinheiro suado. E agora, com mais uma viagem no currículo, a Janja vai retornar, obviamente, lá para Paris. Vai viajar novamente com o nosso dinheiro e ninguém sabe se volta. Mas é o que está previsto aí, mais essa viagem da Janja. Dessa vez ela vai com o Lula, né? Ela não vai sozinha, me parece que ela não vai na frente sozinha, ela vai com o Lula dessa vez. E vai ter lá uma agenda lá de passeios e tudo mais, né? Me parece que é uma viagem mais turística, como todas as outras. Então, a nossa primeira dama, ela vai curtir Paris, ela vai curtir a França, né? E vai estar muito bem acompanhada lá com o Macron, com toda a receptividade, né? Que o Macron e a sua esposa têm com a Janja, né? Mais especificamente do que com o presidente da República. Então é isso. Não tem muito que explorar mais nisso não, porque já virou rotina, né? Já virou rotina a nossa Janja, a nossa querida Janja, viajar, né? Ela não fica nem um mês aqui no país, no Brasil, e já viaja novamente. Assim como o presidente da República, que é o que vai com mais uma comitiva aí com o nosso dinheiro para a França no início do mês que vem. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve!